como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma noite do Mergulhe. Que em nome do Senhor Jesus possamos já estar adentrando na presença do Espírito Santo. Vamos estar falando aqui nesta noite de um assunto bem delicado, bem sensível e que precisamos estar mesmo centro da vontade do Senhor para que o Senhor venha falar no nosso coração, para que possamos falar para você que o Senhor está falando conosco. É um assunto que precisa de um cuidado. Estamos vivendo, o Setembro Amarelo e temos falado muito, chegando nessa época aqui, grandes empresas têm anunciado aí nas redes sociais a respeito do suicídio. Então, vocês têm visto aí que eu tenho compartilhado alguns links com vocês, alguns vídeos, algumas mensagens a respeito falando desse assunto. E chamei hoje, para estar conosco aqui o pastor Alberto. Ele é meu pai espiritual, é meu pastor, é meu discipulador. Estou debaixo da autoridade dele, ele que é meu pai espiritual. E nada mais, uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus para falar desse assunto que é tão cuidadoso, pessoal? E possamos já estar entrando no ambiente do Espírito Santo, que o Senhor venha estar falando no seu coração nesta noite. Que em nome do Senhor Jesus, declaro aqui, Pai, que é um assunto que possamos ter essa autoridade, o Senhor dá essa autoridade para teus filhos falar. Que na palavra do Espírito Santo de Deus, aquele que fala a verdade, fala o que o Deus está planejando, fala o que o Deus quer nesta noite, Pai. Possamos sentir a Tua presença, possamos chamar o Teu Espírito Santo nesse ambiente, para que o Senhor venha comandar, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, venha liderar esse momento, venha falar nos nossos corações, venha falar nos corações dessas vidas que estão aí nos assistindo. Que o Senhor venha, Pai querido, nos confrontar, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, possamos estar sensíveis para o Teu falar, o Teu agir, o Teu querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, possamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Glória a Deus, aleluia. Sinta-se à vontade, mais uma noite do Mergulhe, tenha liberdade aí. Foi um dia maravilhoso, um dia já começando a esquentar, estão chegando aí quase meados aí de outubro, de setembro, então creio que daqui para frente vão começar aí ter mais calor, sair mais de casa, que possamos cada dia mais, ter a liberdade de se expressar, amém? Então chamei meu pai querido aqui para estar conosco falando desse assunto que é tão profundo e tão delicado, pessoal? Então, eu queria que o senhor apresentasse, pastor, um pouquinho para o pessoal te conhecer. Eu já te conheço, um pouquinho, já tenho aí 2, 3 anos junto com o Senhor andando na caminhada. Então é um prazer estar com o Senhor aqui nessa noite, nesse momento maravilhoso, momento que Deus me entregou para que possamos estar levando vida para essas pessoas. Com essa responsabilidade santa de repente estar trazendo uma luz para o seu coração. De repente você está passando por um momento de tristeza, de solidão, ou às vezes nem é você, mas você tem convívio com alguém que está sofrendo e às vezes não sabe como ajudar, às vezes não consegue compreender muito bem o que o outro está sentindo e como o outro está se expressando. Então não é fácil, Tem algumas pessoas que pensam que é bobeira, que falam que é um sentimento que vai passar, é falta do que fazer. Não entra nessa não. Na realidade, a dor que mais dói é aquele que sente. A gente precisa entender isso, que às vezes a pessoa está sofrendo, está sinalizando, e a gente, não vai se matar nada, Já viu isso? A gente ouve muito isso na sociedade. Não vai se matar nada, é frescura. Não entra nessa não, que você pode estar levando mais ainda alguém para uma situação complicada. Então é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite. O Romeu vai estar trazendo a introdução. Depois a gente vai estar entrando naquilo que a Bíblia nos direciona, a Bíblia que é lâmpada, inerrável, indestrutível, a palavra de Deus, que traz o norte para a nossa vida, que ilumina os nossos passos, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Na palavra de Deus existe vida, amém?
Pensa nisso, já guarda isso no teu coração. A vida em Cristo Jesus. Pastor, é interessante que vai servir para a gente também estar sensível também, abrir nossos olhos, essa questão das pessoas que estão passando por algum período, algum momento de tristeza, amargura, de depressão. É os momentos que vêm levar a gente futuramente a um suicídio. Mas possamos estar com nossos olhos sensíveis, nosso coração sensível, nosso pensamento sensível a respeito disso, porque está aí na sociedade, a gente não pode tampar nossos olhos para isso. Igual o pastor falou, às vezes temos na nossa família uma questão dessa, mas tem um Deus que acima de todas as coisas pode fazer infinitamente mais, amém? O suicídio aqui, falando aqui, como uma introdução, é o ato de causar a própria morte de forma intencional. Os fatores de risco incluem perturbações mentais, psicológicas como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia, o abuso de drogas, incluindo alcoolismo e abuso de benzodiazepinas, medicações. Outros suicídios resultam de atos impulsivos devido a estresse ou dificuldades econômicas, problemas relacionados ao bullying. As pessoas com antecedentes de tentativas de suicídios estão em maior risco de vir a realizar novas tentativas. Medidas de prevenção do suicídio passam pela restrição do acesso a métodos de suicídios, como armas de fogo, armas brancas, drogas ou venenos, pelo tratamento de perturbações mentais e de toxicodependência, por notícias de formas corretas ou casos de suicídio na imprensa e pela melhoria das condições econômicas da população. Isso vem nos levar a muitas questões, né? Embora seja comum a existência de linhas telefônicas, né, de prevenção ao suicídio, não existe dados suficientes que comprovem a eficácia. Nós vivemos uma sociedade hoje muito economista, muito altruísta hoje em dia. Pessoas quer fazer aparecer, quer fazer que o irmão veja você, seja maior que o irmão do seu lado, seja maior que a pessoa que está do seu lado. Aqui falando que o método de suicídio comum em diferentes países estão em partes relacionadas com disponibilidade de meios. Aqui fala que em 2015 o suicídio foi a 10ª principal causa de mortes em todo o mundo. E vamos entrar aqui numa introdução aqui agora, falando de índice, né? A cada 40 segundos, em média, uma pessoa do mundo põe a fim à sua própria vida, totalizando quase 1 milhão, amados, de mortes por ano. Em média, no Brasil, entre 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes, bem baixo da média mundial. Mas o Brasil está entre. Mas o que preocupa é que enquanto a média mundial permanece estável, esse número tem crescido rapidamente no Brasil. Ao todo, 32 brasileiros morrem por dia com vítima de suicídio, sendo que a maior porcentagem é registrada entre jovens de 15 e 24 anos. Embora as meninas tentam, às vezes, normalmente os meninos se matam mais. Estão falando aqui de dados, cada dia mais tem alcançado a idade, a faixa etária de idade de jovens, adolescentes, né? Por muitos fatores hoje. Acho que a informação, acho que o cuidado, o carinho, acho que a informação deve ser cautelosa, né? Ao levar uma informação, às vezes, que a adolescente, que o jovem não está preparado para aquele tipo de informação. A gente acaba lesando o psicológico daquele adolescente, daquele jovem. Eu acho que a gente deve ter muito cuidado ao levar o seu jovem a querer conhecer as coisas, né? E hoje temos milhões, muitas informações para que possamos. Você vê agora, teve muitos jogos agora que foram lançados aí, que a gente deve ter cuidado, né, com a nossa juventude, com nossos adolescentes, para que possamos peneirar mesmo o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, porque tem muitos meios hoje que conduz, né, a pessoa
a entrar num ambiente que às vezes depois ali é um ambiente depressivo, é um ambiente onde às vezes vai frustrar a família, frustrar a si próprio. E nada mais, né, pastor, que isso muitas consequências vem levar uma pessoa ao desejo do suicídio. Vamos dizer assim, é falta de prazer na vida, é falta de uma linha para você ser conduzida, falta de, vamos dizer assim, falta de Deus, né? Falta de amor à própria vida, ter uma base ali para você estar seguindo ali um âmbito para você ter impulsionado, se querer, né? Falta de desejo de viver mesmo. O que o senhor tem assim para falar um pouquinho para a gente assim, o que leva uma pessoa a começar a entrar num ambiente desse, né, pastor? O que o senhor A gente precisa viver. É o dom de Deus para o ser humano. E muitas pessoas que morreram antes da morte chegar. Como é que está a sua vida, querido? Será que você tem apenas existido sem propósito? Tá morto, mas anda. O corpo está em movimento, mas por dentro está morto. Então o conselho que eu dou para você nessa noite é: viva até o fim da vida. Não espera a morte chegar, ou melhor, enquanto tiver vida dentro de você, você vai viver para a glória de Deus. Tem muitas pessoas que estão morrendo antes da morte chegar. Aí é um problema. Cristo ele nos chama para a vida. Tem uma carta de Paulo aos Efésios, é algo muito forte, onde fala assim, Efésios capítulo 5, no versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então quem se mata, no fundo ele acha que a morte vai arrancar aquela dor que tem dilacerado a alma daquela pessoa. Ele está tentando escapar, fugir de uma dor que ele não consegue controlar. Da mesma forma, pessoas que têm depressão e pessoas que acabam se cortando, se mutilando, pessoas que se cortam porque ele está sentindo uma dor tão profunda na alma que uma forma de ele aliviar aquela dor que ele está sentindo por dentro é ele sentindo uma dor física no seu corpo, e aí ele acaba se mutilando, né? Se cortando, né? Então nós precisamos entender que a nossa vida ela não se milita simplesmente, não se limita simplesmente enquanto estamos nesse corpo, que na realidade nós somos seres criados à eternidade. Você é eterno, eu sou eterno, nós somos eternos, queira você ou não, né? Precisamos entender e aceitar essa realidade, que Deus ele nos chamou para viver de eternidade em eternidade junto ao Pai, né? E a pergunta que não quer se calar é: para onde que você vai passar a sua eternidade? Apóstolo Paulo ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo o peso eterno de glória, ou seja, a nossa vida é momentânea, né? E pode ser que esse fardo, essa dor, que de repente tem nos machucado, que tem nos entristecido, que tem muitas das vezes incomodado o nosso homem interior. A Bíblia fala que essa dor é leve, momentânea, se comparando com a eternidade que nós temos diante do Pai. Momentânea comparado com a vida eterna junto ao Pai. Então essa vida na realidade é um sopro. Então o que nós precisamos entender e nos apoiar é que nós somos seres eternos e que nós precisamos, e que Deus ele tem uma vida plena pra gente, não é verdade, homem? Deus tem uma vida plena para nós nessa terra. Tem pessoas que pensam que ser cristão é você passar a vida toda comendo capim na terra para um dia você ser salvo e ser feliz quando você morrer. Na realidade, não creio no cristianismo assim. Deus ele tem uma vida plena para você. Deus ele tem uma vida plena para nós ainda nessa vida. Pastor, aqui, falando sobre o suicídio, para muita gente, ou você conhece o coração, causa vergonha,
né, tristeza, preconceito. Por isso nós vamos estar chamando você a abrir seus olhos hoje para estar olhando essas pessoas aí, para que você venha ser luz, venha ser sal na vida dessas pessoas. E fala aqui esse assunto cercado de tabus, pessoas à volta, até mesmo familiares. Só um momentinho. Aqui muita gente anda a ver o suicídio como um pecado sem perdão, um ato de possessão demoníaca. Sendo assim, por mais que isso cause mal-estar, precisamos ser francos e entender o problema, mas para buscar uma solução, ao ver que a Bíblia tem a dizer, você pode chegar à conclusão de que a graça de Jesus vai muito além da onde pode imaginar, para nós salvar das nossas angústias mais profundas. Deus, como doador da vida e considera como bem mais precioso, em Gênesis 2,7, Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas. Então a vida não pertence a nós. Ele soprou o fôlego de vida para nós podermos hoje estar vivos e possamos aproveitar mais essa vida que Deus nos deu. E o homem passou a ser uma alma vivente, falando. Por isso, renunciar à vida é renunciar ao maior dom do Criador, nosso Deus. E deixou bem claro nos mandamentos: não matarás. Êxodos 20, 13. Fala aqui: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Aleluias. Por isso precisamos abrir o jogo. Suicídio é pecado, embora a Bíblia não fale claramente sobre pecado. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho o que ele acha, se a Bíblia condena a respeito do pecado, a respeito dessa situação que a pessoa vem levar ao suicídio. Eu tenho visto algumas lives, algumas situações dessas aí, que o pastor complementasse essa situação que é pecado, será, pastor? Se a pessoa que comete suicídio, tem dois níveis, né? A pessoa que conhece, vou deixar o senhor explicar pra gente. Amém. Então, a Bíblia não é muito específica, não tem um versículo, a gente não tem uma base para falar muito sobre esse assunto, mas a gente consegue entender com base na lei, com base em alguns princípios que a Bíblia mesma aponta. Primeiro, o Romeu já falou, né? Não matarás. Então, o suicídio ele é um assassinato de si mesmo. Você está se matando. Aí na Bíblia, a gente aprende que o dom da vida está em Deus. Deus ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem autoridade sobre a vida. Então compete ao Pai decidir o tempo, né, que nós temos. Na Bíblia nós temos dois homens, um exemplo forte de dois homens que cometeram suicídio. O primeiro foi Saul e o segundo foi Judas. Né? Depois da traição, depois dele ter traído Jesus, ele foi tomado e possuído por um sentimento de remorso. Ele acaba então tentando, assassinando a si mesmo, tirando a sua vida. Foi um fato triste, né, que aconteceu com a vida desses dois homens. Judas, eu penso que se ele tivesse, porque Pedro e Judas eles pecaram ambos, né? Pedro ele nega Jesus por 3 vezes, então foi uma certa forma de Pedro também traiu Jesus, né? Judas ele vende Jesus por algumas moedas de prata, né? Ele entrega Jesus aos soldados romanos. Então a gente vê 2 discípulos que tinham cometido um erro grave, mas a diferença foi que Judas, o remorso tomou conta do coração dele, ele se matou, ele tirou sua vida. Já Pedro, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, ele salta daquele barco, ele corre em direção a Jesus, ele vai diante de Jesus com o coração arrependido, disposto a recomeçar, mesmo depois da negação, mesmo depois do erro, mesmo depois do fracasso. Então eu aprendo uma lição forte com isso. A Bíblia ele é um livro que nos ensina a viver uma vida de restauração.
a ter uma vida restaurada pelo poder do Evangelho. O Evangelho de Jesus são boas notícias, né? Então, esses textos que eu falei, se você quer aprender um pouco sobre a vida de Saul, que se matou, a Bíblia fala que Saul ele se viu sem saída, né, numa batalha ali contra os filisteus, e Saul ele tomou a sua espada e se matou. 1 Samuel capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 5, a Bíblia fala sobre a vida de Saul, e o que na vida de Saul foi um processo que ele foi cometendo uma série de desobediências contra Deus. Então, o que levou a morte, Saul ter tirado contra a sua própria vida, foi uma vida onde ele viveu sem buscar direções da parte de Deus. Então ele foi vivendo uma vida de rebeldia, de rebelião. E Davi ele fala que um abismo ele leva um outro abismo, né? Essa é a realidade. Um abismo ele vai nos levando a outros abismos. Aí é um processo destrutivo onde nós precisamos de ajuda. Para a pessoa vencer, precisamos de ajuda. Ninguém consegue sozinho? Não consegue. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que ser um. Verdade. Pastor, falando um pouquinho de estatística aqui, a maior causa dos suicídios hoje são depressão, uso de álcool, problemas financeiros, doenças terminais, né? Relacionamentos desfeitos e doenças crônicas como câncer, né? E falando aqui, o problema é que muitas vezes nós vamos além do nosso julgamento e julgamos as motivações que levam uma pessoa a pecar sem conhecê-la. Quando fazemos isto, estamos em um terreno arriscado e nos colocamos no lugar de Deus, o único que conhece a motivação de cada coração. Não estamos diminuindo a gravidade do pecado ao dizer isso, mas ao julgar as motivações eram legítimas ou não para quem comete suicídio, corremos o risco de rotular taxas essas pessoas como perdida para sempre, não mais Satanás, dizer que não há perdão para o suicídio. É uma falácia. E nós deparamos, né, com algo triste, precisamos fazê-lo com muito cuidado a respeito e não emitindo nenhum veredito, porque a graça de Deus vai mudar de onde nossa mente limitada e pecadora consegue chegar. Amém? Everton, eu posso? Pode. Dentro disso que o Romeu falou, a gente precisa como igreja entender algo que é muito sério. A gente tem dois extremos, a gente precisa ter discernimento da parte de Deus. Porque a gente vive uma classe onde não acredita que a medicina pode fazer algo. Cristão é crente, filho de Deus, seja católico, seja evangélico. Não. Isso é demônio, então você precisa ir para a igreja, é falta de Deus, né? Então a gente quer enfiar na goela do outro que ele está vivendo uma vida, está longe de Deus. E também tem um outro lado onde as pessoas eles ignoram as forças das trevas, né? Não, esse negócio de demônio, de opressão não existe, de demônio não existe. Então por isso que a gente precisa ter discernimento. Como? Né? A gente precisa entender, porque a Bíblia fala que os demônios estão sujeitos aos discípulos. Jesus nos deu autoridade a expulsar demônios, viu? Se você é um cristão, você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. Agora eu te pergunto, se a gente como igreja, a gente expulsa no nome de Jesus, e aquela depressão, e aquela dor, e aquela angústia não sai daquela pessoa, ela segue naquele sentimento de vazio existencial, de depressão, e aí pode ser algo onde Jesus ele diz, né, que não são os sãos que precisam de médicos, são os enfermos. Então, existe uma parte da medicina. Se eu, no nome de Jesus, eu expulso, aquela pessoa continua, você concorda comigo que o espírito é sujeito, né? Os espíritos malignos estão debaixo da autoridade no nome de Jesus? Às vezes tem situações que medicina, precisa do apoio da medicina, e o meu conselho como pastor
é procurar psicólogos que sejam cristãos, psiquiatras que sejam cristãos, que creiam na palavra, que amam a palavra. Tem vários, né? Na IPV mesmo tem um punhado, né, de psicólogos, psiquiatras, de doutores, né, que tem uma bagagem que pode passar algo medicinal para que você seja curado, mas também eu acredito que existe uma parte espiritual. E aí, aquilo que é espiritual, nós lutamos no espírito. Existe opressão, existe demônios, existe força maligna, existe opressões, né, seres dominadores. Efésios 6 fala sobre isso, né, que a arma da nossa milícia não é carnal, mas são poderosas de Deus para desfazer, para destruir todas as armas do diabo. Então existe uma parte que ela é guerreada no espírito, mas também nós precisamos entender que tem coisas que são no campo da medicina. Amém, pastor. Aqui, ó. Na generalidade dos países, o suicídio é mais comum entre os maiores de 70 anos. Aqui vamos estar levando para vocês algumas idades, né, um grupo de risco aí. No entanto, em alguns países, o grupo etário de maior risco é aquele que as idades compreendidas entre 15 a 30 anos. Estima-se que todo mundo haja anualmente 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio não fatais, não concluídas, né? As tentativas de suicídio, gestos autodestrutivos não fatais, podem provocar lesões, incapacidades ao longo prazo. No mundo ocidental, a tentativa são mais comuns nos jovens e pessoas do sexo feminino. Os pontos de vista sobre o suicídio têm sido influenciados por temas existenciais como religião, filosofia, psicologia, honra e o sentido da vida. A religião abramaica, por exemplo, considera o suicídio uma ofensa contra Deus devido à crença religiosa na santidade da vida. Durante a era sumária no Japão existia uma forma de suicídio conhecida como seppuku harakiri, que era respeitada como uma forma de expiação do fracasso ou como uma forma de protesto ou a pena de morte frente à desonra por crime, né, delito ou por outro motivo que os envergonhasse. Falando que o Santi é uma antiga prática proibida pelo Raj britânico, no qual a viúva se autoimola na pira funerária do seu marido, seja voluntariamente ou por pressão da família. O suicídio tenta, apesar de anteriormente ter sido considerado ilegal, hoje já não é na maioria dos países ocidentais, embora algumas jurisdições ainda possa ser considerado crime. Deixa eu perguntar para o senhor aqui, pastor. Na palavra aqui, suicídio, vem do latim suicidium, sui, de si próprio, caedere, matar, ato de tirar a própria vida. O assassinato, suicídio, refere-se a uma situação em que o autor, um homicídio, se suicida após a morte das vítimas. Pastor, o que o senhor tem visto hoje no meio da sociedade, assim, essa questão? A pessoa que tenta suicídio ou que acaba concretizando esse suicídio. O que o senhor acha que falta assim no investimento, alguma coisa assim que possa estar ajudando a alertar as pessoas a respeito disso? O que o senhor acha que pode ser feito assim, na questão, não só questão religiosa, na questão assim de ajudar a levar a sociedade a avaliar isso aí, analisar isso aí e poder estar estendendo a mão para essas pessoas? O que o senhor pode falar para a gente? O que a gente pode, além dessas questões aqui, que não só no Brasil, mas isso é no mundo todo, no Oriente Médio, você vê no Oriente Médio lá, tem algumas religiões lá que o suicídio ali é uma questão de a pessoa é herói nessa questão ali, dependendo da religião ali.
Então, acho que atentado terrorista, né? Tem muito mais. Então, eu acho que precisa das pessoas que tomam posição mesmo a respeito dessa situação, que é real, né? Eu mesmo vivencio diretamente, né? Porque eu trabalho no pronto-socorro aqui em São Lourenço, e falo com autoridade para vocês, meu amado, que cada dia mais tem aparecido jovens de 40, 30 anos, não de 25 anos, de 15 anos, que chegou no hospital ali com pulsos cortados, né? Chegou lá uma vez lá que uma pessoa foi achada quase desacordada com o sinal da corda no pescoço, ficou internado vários dias, não sei se ela chegou aí a óbito ainda. Então a gente tem isso na mente e precisa ser trabalhado isso na sociedade, precisa ser trabalhado isso no meio das famílias, porque Deus, Ele derramou teu sangue por nós, Ele deu o seu sangue para cada um de nós, para que possamos, Ele é o dono da vida. A gente não pode querer traçar uma rota que vai nos levar a uma fatalidade dessa. Eu não desejo isso para ninguém, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, pastor. O que nós podemos fazer, né? Primeiro, eu penso que é conscientização. E também a gente cuidar e proteger a base da sociedade. Qual que é a base da sociedade? A base da sociedade é a família. Então, nós temos visto que a nossa geração é uma geração tão rica em conhecimento, tão rica em tantos assuntos, mas é vazia de amor, é vazia. E tudo que a gente tem visto é um marxismo cultural, não quero entrar nesse assunto agora, mas a gente tem visto que existe uma guerra ideológica, existe uma luta travada ideológica por trás de tudo isso, difundindo, lutando diretamente contra a base que é a família, os preceitos da família, os preceitos judaicos cristãos da palavra de Deus na família, né? As crianças sem referência de um pai causam vazios na alma grandes demais. A gente vê que hoje é muito comum a mãe sozinha, criando o filho, o pai ausente, ou então quando tem um pai dentro de casa, ele não comparece como pai, né? Ele muitas das vezes oprime, ou então isso quando muitas das vezes o camarada dá ali uma pensão e acha que está jóia, né? Já está fazendo muito de dar uma pensão muitas das vezes de R$100. Então eu penso que o que é mais profundo do que nossos olhos podem ver. A gente tem visto que muitas pessoas estão transferindo a educação dos filhos para o YouTube, para a Netflix. Então a criança ela fica o dia inteiro absorvendo informações de jogos que muitos deles induzem ao suicídio. E ali é só vazio. O que significa vazio? A gente nunca ouviu falar de uma geração tão vazia como a nossa, né? Pastor, é um vazio que chega a sufocar a minha garganta, um vazio que dá, é uma dor, eu não sei, alma, né? É um nó na garganta, a alma está gritando. E o que é o vazio? O vazio é vida não vivida, vazio é ausência de amor, de afeto, de intimidade, de olho no olho, da gente largar muitas das vezes esse smartphone e olhar no olho do nosso filho, levar para jogar um futebol e levar para ter relacionamento, viver. Então, se você que está me ouvindo aqui, querido, viva, não exista. Você é muito mais do que um produto de rede social. Você é muito mais. As pessoas estão infelizes, estão em depressão, e a depressão ela começa na insatisfação. Então, é um ciclo, né? Você começa a ficar insatisfeito,
Você entra no seu Instagram, parece que tá todo mundo bem, só você que tá na pior. O pessoal tá comendo lanche, o pessoal tá indo no japonês, o pessoal tá viajando pra praia, e você tem um arrozinho com ovo no seu prato, você tá olhando, meu Deus, fulano tá postando que tá comendo, e aí você acaba entristecendo, sentindo até inveja das pessoas por uma vida. Às vezes ele passou lá, em frente ao restaurante, tirou uma foto, né, postou, e você está sentindo, às vezes, se sentindo mal por uma vida mentirosa, porque a rede social, ela é enganosa muitas das vezes, né? Então não tenha o parâmetro da sua vida com base na vida dos outros, né? Então a insatisfação é um caminho que vai te levar à depressão. Então exercite a gratidão, primeiro passo para vencer a depressão, primeiro passo para vencer a tristeza, o sentimento de suicídio, seja grato, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, já nos diz isso, já nos ensina a em tudo sermos gratos. Grato pela vida, grato pela saúde, grato por tudo aquilo que você já tem. Então a gratidão é um negócio muito que abre os céus a nosso favor. Elimina da sua vida ingratidão, elimina da sua vida murmuração. A murmuração é um mau hálito da alma, querido. A murmuração, ela atrai demônios, é forte. E agora a gratidão, ela traz favor do céu para a sua vida. A gratidão, ela abre a janela do céu para você, para a sua família, para que as bênçãos de Deus, ela alcance você. Isso falando num parâmetro espiritual. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de estar falando aqui. Eu gostaria que você refletisse comigo. A gente precisa observar também a nossa saúde. Não cuidar do corpo, comer de forma desgovernada, comer de forma errada, não fazer nenhuma atividade física, traz um impacto e vai te matando aos poucos. Você que é templo do Espírito Santo, você que é um cristão e está me ouvindo, né? A Bíblia fala, 1 Coríntios 6,19, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Você é morada do Altíssimo, querido. Se você é um nascido do Espírito, você é templo do Espírito Santo. Deus vive em você. Olha que verdade profunda. Como que você tem cuidado do templo? Como você tem cuidado do seu corpinho? Hein? Será que você tá vivendo de qualquer maneira, tá fumando? Você concorda que o cigarro você está se suicidando? Você concorda que o alcoolismo você está se suicidando? Está se matando aos poucos? É suicídio! Você sabe que está te matando? Você sabe as substâncias químicas que tem no tabaco? Então é suicídio! E muito pior porque você está se matando aos poucos e está matando as pessoas que estão à tua volta. Então reflita nisso, nessa questão, nesse assunto de suicídio. Observa como está você, como está a sua vida. Será que você só come porcaria? Fazer um lanche uma vez ou outra é joia, a gente faz na nossa casa, com a nossa família, sai para lanchar, legal. Mas agora todo dia, toda semana, hambúrguer, lanche, fritura, miojo, Coca-Cola todo dia, tudo em excesso é danoso. Então, observa essas questões, como você tem vivido, e sem contar que isso nos faz viver mal, nos faz não ter ânimo, nem sequer para levantar da cama. Se você não estiver bem consigo mesmo, com o seu corpo, você não vai ter prazer para viver, motivação para lutar contra as adversidades da vida. É isso aí, pastor. Mais um índice aqui. Os suicídios estão associados em um grupo vulnerável que sofrem discriminações, como refugiados, imigrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais, como LGBT, as pessoas de liberdade privada, pessoas que têm a liberdade aí privada, amém? O autossentido. Nesta noite eu quero que você venha abrir teus olhos para que venha novamente a você aí a ter sentido de viver, a ter um ânimo maior, para você tenha aí uma linha para você
está vivendo as oportunidades que vão surgindo na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus nesse momento venha tocar o seu coração, para que você venha ser renovado aí como um sacerdote, como um filho amado. E nessa noite o Espírito Santo de Deus vai ao teu confronto, para que você venha abrir os teus olhos espirituais, para que ele possa fazer morada aí na sua casa, no teu lar, no seu coração. E só você sabe o que você está passando. Eu não sei, eu estou aqui do outro lado da telinha aí, mas você sabe, e com certeza o Senhor sabe mais ainda. Mas você precisa tomar aí uma posição. Mas e você também, que você tem uma família aí, algum ente querido que está passando por uma situação dessa. Estenda suas mãos para essa vida. Abrace a causa, para que o Espírito Santo de Deus venha estar te moldando. Precisamos ter esse olhar de amor, não de condenação. Porque a pessoa que passa por uma situação dessa, uma crise dessa, uma depressão, uma angústia tão profunda, precisamos ter esse olhar santo para essas vidas. E somos nós, cristãos, que vamos levar a intenção do Pai para essas vidas, de salvá-las, de levar elas novamente a uma nova estrutura, uma nova âmbito de Deus. É um assunto bem polêmico, muitas das vezes, um assunto bem complicado, bem sensível, mas precisamos estar falando para você, porque às vezes, muitas vezes, a gente está com os olhos tampados, né, pastor? É verdade. E pode estar falando, pode estar, né, E a gente precisa entender que, às vezes a gente pensa assim, ninguém vai entender o que eu estou sentindo, né? Às vezes você é um cristão e está sentindo assim, eu não posso ficar depressivo porque eu sou um cristão, eu não posso sofrer porque eu sou um cristão. Jesus, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. E deixa eu te falar, que existem alguns homens na Bíblia, grandes homens de Deus, que passaram por um quadro de depressão. Elias, na caverna. Tivemos também Jó. Olha o que Jó ele passou, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó ele quis morrer, mas o que manteve de pé foi porque ele creu que o seu Redentor vive. Jeremias, ele escrevendo ali Lamentações, e tem um momento que é um divisor de águas na vida de Jeremias. Ele começa, parece que quem olha ali aquele Lamentações de Jeremias vai pensar assim, esse homem era bipolar, mas não era. Chega um momento que ele está falando das suas dificuldades, mas em dado momento ele para, ele pensa, ele fala o seguinte: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia! Olha só, eu quero trazer na minha memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode te dar esperança? Qual é a sua razão de esperança? Se apoia, traga à sua memória as coisas que podem te dar esperança. Nós precisamos entender que o nosso Redentor vive e Jesus, ele fala. Às vezes a gente se apoia naquele texto que fala que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o texto não termina aí, ele continua. E Jesus fala: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Olha que tremendo, olha a palavra de Deus. Jesus ele veio para nos dar vida e vida plena e vida em abundância, para que você possa viver algo novo nessa terra. Então existe eu anotei aqui, você me dá a liberdade de falar, alguns pontos que a gente pode vencer, né? Como vencer esse ataque? Como fazer para vencer essa questão? Primeiro, é cuidando da nossa saúde física e emocional, para que a gente possa vencer essa questão da depressão, dos sentimentos suicidas. É cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional, limpar, faça uma dieta intestinal, né? Os alimentos, eles têm um impacto tremendo no nosso humor, no nosso ânimo. Você sabia que você comer gordura demais afeta no seu estado emocional, no seu humor? Agora, se você comer um verdinho, comer uma comida mais saudável, você fica mais disposto
vai afetar no seu estado de humor, né? Se você comer aquele x-tudão antes de dormir, no outro dia você acorda pesado, né? Se acorda pesado, desconfortável, né? E a forma espiritual, né? As pessoas que vivem na beira desse precipício precisam ser amadas para não se sentirem um fardo para a família. Muitas pessoas estão sentindo um fardo, né? Como se estivesse trazendo peso para as pessoas. Fardo. Entenda que você é amado, né? É preciso demonstrar muito amor. Se você está passando, você tem na sua família alguém que está sofrendo por depressão, demonstre amor para essa pessoa. Não é simplesmente amar, mas a pessoa precisa se sentir amada, né? Às vezes você ama, mas não demonstra amor, né? E aí não resolve muito. Entendendo que o remédio para as tormentas do coração, o remédio para nossas lutas internas, a gente encontra em Jesus. Jesus, ele tira a nossa alma do cárcere, ele perdoa os nossos pecados, ele remove o fardo da culpa, ele cura a sua memória. Deixa eu te falar que Deus, ele quer curar a sua memória, né? Momentos que você fica remoendo do passado, que te traz dor, que te traz vergonha. Jesus, ele quer curar o seu passado. Jesus, ele quer curar a sua memória. Ele oferece paz ao aflito, alegria àquele que está triste e poder para aquele que está fraco. Isaías 61, no versículo 3, fala sobre isso, amém? Então, guarda essa palavra no seu coração. Jesus, ele é poderoso para transformar os vales em mananciais de águas vivas para a glória do nome dele mesmo. Aleluia. Segundo aqui, mais uma estatística, pastor, segundo o levantamento aqui do Psicologia, existem vários comportamentos que indicam a possibilidade de ideação suicídio. Dentre eles, relatos que querem desaparecer, dormir para sempre, ir embora e nunca mais voltar, ou menos objetivamente, o relato ou desejo de morrer. Mesmo quando falando, né, num tom de brincadeira, devemos considerar índices, né, significativos elevados a sério. Um importante indicativo é o uso abusivo do álcool, o pastor comentou aqui, né, especificamente quando o início for precoce. Existe uma história familiar de alcoolismo e houver eventos disruptivos recentes ou perda de uma relação interpessoal importante. Quanto mais comportamento indicativo, mais provável ideação é necessidade de intervenção. Outros comportamentos associados com tentativa de suicídio e que devem ser tratados como alertas são: fumar cigarro, distúrbio do sono, transtornos alimentares, o pastor comentou agora, descanso com higiene e cuidado pessoal, mau humor, irritabilidade, tristeza, anedonia, humor depressivo, né, no caso, transtornos de ansiedade, ataques de pânico, transtorno de ansiedade degenerativa, né, que correr risco desnecessário, como não usar, né, ter os cuidados, né, dirigir perigosamente, andar em locais perigosos. Falando aqui, outros fatores importantes que deveria ser considerado, pois seria mais comuns entre aqueles que tentam suicídio: planejar o suicídio, acessar o método do suicídio, tentativas anteriores, né, 2, 3 vezes, eventos estressores recentes, como perda de um emprego, morte de ente querido, desastres naturais, guerras, diagnóstico de doenças, como tinha dito. Né? Fala que entre 13 a 19 anos, 35% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 19 anos têm ideações, têm vontade, já passou isso pela mente delas, né? Tem essa coisa de suicídio em mente, entendeu? E ao depois dos 65 anos também. Aqui fala que rede de apoio social restrita, poucos amigos e cuidadores,
nível socioeconômico, nível educativo baixo, traumas tais como abuso físico e sexual, baixa autoestima, desesperança, questões de orientação sexual, tais como, já tinha dito aqui, homossexualidade, pouco discernimento, falta de controle de impulsividade, comportamento autodestrutivo, que fala poucos recursos cognitivos, materiais, funcionais, sociais para enfrentar problemas, doenças físicas, né, como câncer, HIV, exposição ao suicídio de outras pessoas. Então, pastor, eu queria que o senhor fizesse aí mais um comentário final para a gente estar encerrando. Já está dando uma hora aqui, quase uma hora para a gente estar orando. O que o senhor possa estar trazendo uma consideração final aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, a respeito desse assunto aí, que não são eu que inventei essas estatísticas, né? São 8.000 pessoas por ano vítimas dessa doença. São vários fatores que têm trazido as pessoas a tentarem, passou pela 50% das pessoas hoje, segundo aqui, já passaram pela sua mente, já tentou suicídio uma vez ou outra vez. Estudos também dizem que uma pessoa ao iniciar o tratamento com medicações, com tratamentos de autoinstruções, reuniões, né, para falar com psicólogo, com médicos, né, precisa ter um lado espiritual. A cura, com certeza, vem pela medicina, igual o pastor falou aqui, mas também precisa ter um lado espiritual para que pessoas venham se fortalecer, como princípios familiares, igual o pastor falou aqui. Precisa ter essa intenção de querer ajudar essas pessoas. Não porque é seu pai, não é porque é seu irmão, que você não tem relacionamento com eles, porque um dia você passou por uma situação que vocês se afastaram. Um amigo que ontem você estava tão bem, hoje vocês não se falam mais por causa de uma circunstância. E precisamos estar sensíveis, né? Eu chamo a sua atenção nesta hora para que o pastor venha estar falando mais um pouquinho, para a gente estar finalizando aqui. E é uma questão complicada, porque não sou eu que trouxe isso aqui, mas foi o Espírito Santo que trouxe para que nós possamos nessa noite estar absorvendo mesmo, com o máximo de cuidado, com o segmento, como a gente tem dito aqui. Não levar às vezes assim, mas é muito espiritualista demais. Mas precisamos ter esse lado, que com a palavra, com as coisas de Deus a gente vencemos, a gente estamos vivos pela graça e pela misericórdia dele. Amém? Pastor, a gente está falando para a gente estar encerrando aí, a gente vai orar depois. Para a gente concluir, já vai ficar meia-noite, até meia-noite aqui falando, se deixar, né? O nosso convite para você é: viva até o fim da vida, não morra antes da morte chegar. Enquanto a vida, há tempo para recomeçar, há tempo para você renascer das cinzas. Existem soluções para os seus problemas. Muitas pessoas se matam porque pensam que acabou a solução. Não tem mais solução. A mulher me deixou, né? Fui traído, fui abandonado. Mas existe solução. Às vezes uma falência, a pessoa lutou a vida toda para adquirir um bem, uma empresa, e de repente, de uma noite ao dia, a pessoa perde tudo. Mas enquanto existe vida, existe tempo para que a gente possa renascer, né? E tirar, até mesmo quando a gente compreende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que amam a Deus, começa a fazer sentido até o dia da dor, porque a Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas. Então o tempo de chorar é um tempo de Deus. Existe o tempo de luto também. Existe o tempo de luto, existe o tempo da alegria, existe o tempo da tristeza, existe o tempo até de afastar do abraço.
Existe um tempo até de irar, né? Então existe um tempo, né, sobre todas as coisas. Tudo tem um propósito debaixo do sol. Quando a gente compreende que a gente não é mero do acaso, não é obra do acaso, né, tudo fica mais fácil. Quando a gente compreende que nós temos um propósito de vida, que nós temos uma causa, que nós temos um fim, tudo fica mais fácil. Então, eu estou aqui não simplesmente como alguém que vai trazer uma teoria tão somente, estatística tão somente, mas eu estou aqui como alguém que Deus levantou para trazer à luz a palavra. E a palavra, não palavra da revista Veja, não a palavra do jornal O Globo, não essa palavra, mas é a palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra diz, venham até a mim, Mateus capítulo 11, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham, porque eu tenho refrigério, eu tenho descanso. Aleluia. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até a mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão repouso para vossas almas. É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe uma luz no fim do túnel, existe uma luz no fim do túnel, então siga em frente, não morra antes da morte chegar, mas enquanto tiver vida, siga lutando para a glória de Deus. Procura alguém, de repente você não congrega, não faz parte de uma igreja, procura uma igreja séria, uma igreja bíblica. Adore a Deus, o louvor. A salmista fala que a presença de Deus, ela paira em meus louvores. A adoração abre os céus. Aleluia. A adoração traz a presença de Deus, coração grato, cuidar do corpo. Guarda essas coisas no seu coração. Guarda, são tesouros, né, que Deus ele coloca diante de nós, para que a gente possa viver uma vida plena nessa terra. É isso que Jesus tem para você. Uma motivação, um presente de Deus, né, pastor? Uma frase muito forte: não morra antes que a morte chegar. É muito forte. É verdade. Não morra antes da morte chegar. É verdade. Amém, meus amados? A gente vai estar orando, que a gente está encerrando, senão a gente vai estender aqui. É uma luta constante, né? A gente tem muitos testemunhos para contar para vocês. Meu sogro mesmo, essa semana agora, que ele voltou lá de Itajubá, onde ele fez a cirurgia do coração. Na UTI onde ele ficou ali, é uma briga constante. Parece que há uma luta entre os anjos e a potestade ali, existe uma luta sobrenatural. Ele falou que tinha momentos ali que tinha anjos negros querendo levar ele, arrebatar ele, mas tinha anjos também de luz guerreando a favor dele. Então, não morra antes que a morte chegue. Deus chama para você viver. A eternidade começa aqui na terra, meu amado. A eternidade não começa na hora que você morre, na hora que você termina o seu ciclo na terra. Mas a eternidade começa aqui na terra, ao nascer. Deus já sondou seu coração no ventre da sua mãe. A hora que Deus soprou ali nas suas narinas o sopro de vida, Ele já fez uma linha, uma escritura para você viver nesta terra. Para que você venha viver em nome do Senhor Jesus tudo aquilo que Deus planejou, que Deus sonhou para você. Que você, igual eu falei aqui nas mensagens, você é precioso para Deus, você é preciosa. Foi derramado o mais alto preço ao nosso favor, para que possamos hoje estar falando aqui livremente da palavra de Deus, da vontade de Deus. Que você venha decidir, que você venha se alimentar mesmo dessas palavras que foram faladas aqui, dessas mensagens. Não desanima.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Possamos agora, neste momento, onde você esteja, meu amado, minha amada, fecha teus olhos. Coloque aí a mão no teu coração, sinta o batimento do teu coração aí. O coração que é vida, o coração que é vigor, o coração que é esperança. Esse sangue que corre pelas suas veias aí é vida. Oh, Jesus. Querido Deus, soberano Pai, nesta noite o Senhor Jesus só falou em nossos corações através desse tema tão maravilhoso. Que o Senhor, Pai, não deixe essas vidas que estão afligidas pelo pecado, afligidas pela depressão, Pai, afligidas por uma situação que às vezes está numa circunstância, Pai, contrária. Essas vidas, ó Pai, essas pessoas que estão presas ao pecado, Pai, prisioneiras, Pai, do pecado. Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro aqui que a Tua presença, com Teus anjos de guerra, oh Pai, com Teu amor, com a Tua benignidade, Pai, vai ao encontro, Pai, trazendo soluções, Pai. Liberta, Senhor Jesus, essas vidas do cativeiro, da escuridão, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, manda os Teus anjos, ó Pai, sobre essas vidas, sobre essas famílias, trazendo autoridade de pai, autoridade de mãe. Venha estar trazendo, Pai, princípios, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que possamos ser mais em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, porque aquele que venceu por nós está sentado à destra de Deus Pai. Aleluia, santo e poderoso Deus, eu quero te agradecer por mais esse momento do mergulho, nos ensinando, Senhor Jesus, a mergulhar cada dia mais na Tua presença, na Tua sabedoria, na Tua santidade. Pai querido, o Senhor venha perdoar, Senhor Jesus, os meus pecados, venha perdoar, Pai querido, os meus pensamentos, tudo aquilo que vai de encontro, Senhor, vai desencontro à Tua vontade, o Senhor venha estar purificando, venha estar limpando, Pai, restaurando, libertando. Que em nome do Senhor Jesus, que esse momento que venha cada dia alcançar vidas, venha libertar vidas do cativeiro. Que esse mês de setembro não seja só o único mês onde as empresas, as grandes mídias aí venham estar falando de, igual eu falei aqui, de estatísticas, de levar para a sociedade querer conhecer mais um pouco o que ocasiona essa fatalidade, essa quebra de vida, essa morte antes da hora. Para que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, está levantando homens e mulheres que se importam com a sociedade, que se importam com as pessoas, com as famílias. Falamos aqui onde no país nosso, onde há mais suicídio, em qual região, não importa qual região, mas quando uma pessoa morre lá em suicídio, lá no norte, ou no nordeste, aonde seja, isso vai influenciar totalmente na humanidade. Possamos estar sensíveis com o outro irmão do outro lado do mundo. Com certeza essa live, não sei aonde vai chegar, até o alcance, mas eu creio que as pessoas que vão ouvir essa live, que estão assistindo conosco, vão ser confrontadas, vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Quero te agradecer, Pai querido, soberano Deus, por esse momento precioso que o Senhor nos deu, pela vida do pastor Alberto, que disponibilizou estar aqui conosco nesta noite. O Senhor vem cada dia mais abençoando a casa dele, a vida dele.
O Senhor abençoa a filha dele, Pai, o ministério que ele tem, Senhor Deus. E cada dia mais o Senhor vai envolvendo a tua graça sobre a casa dele, sobre a igreja de PV, todas as igrejas de São Lourenço do Brasil e do mundo. Possamos cada dia mais adentrar os princípios que o Senhor nos deixou, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, faça aqui a morada, faça, Senhor Jesus, a tua morada, Pai querido. Eu quero que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão nos assistindo até agora. Quero agradecer pela audiência e pela responsabilidade, pela oportunidade que o Senhor nos está dando. O Senhor venha estar abençoando as famílias, Pai, aqui de São Lourenço. Oh, Pai, de toda a liderança, Senhor Jesus, sacerdotal de São Lourenço, dos pastoreiros, dos diáconos, dos presbíteros de São Lourenço. Pai. Que em nome do Senhor Jesus eu quero consagrar aqui esse momento, para que o Senhor venha estar abençoando cada vida que está nos assistindo. Que em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Você aí que esteja conosco, cada dia mais. É muito gostoso estar falando com você aqui, é muito gratificante, porque o Senhor nos doa e possamos alimentar vocês também, que vocês possam alimentar outras vidas. Estejam sensíveis ao próximo. Amém. Luiz quer falar alguma coisa, mais alguma coisa, pastor? No coração. Eu quero agradecer você mais uma vez, obrigado. Dá um alô, pessoal, agradece, pastor. Tchau, tchau, um forte abraço, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, viva até o último dia, não espere a morte chegar, não morra antes da morte chegar. Não, é isso mesmo, amém, glória a Deus, não morra antes que a morte chegar, amém, meu amado. Na sexta-feira que vem, a nossa live ao vivo novamente. Eu não sei se Deus vai falar no meu coração, se eu posso falar mais um pouquinho aqui sobre o suicídio, mas vamos deixar Deus falar durante a semana comigo, amém? Um abraço no seu coração, fique em paz, que o Senhor nos conceda uma noite de graça, cheio da presença dEle, tá bom? Amém? Glória a Deus, aleluia, fique em paz, meu amado, até mais, tchau!